pelo nosso planeta, pela paz do nosso planeta Terra, pelos encarnados e desencarnados, pelos amigos e não amigos, e por todas as pessoas que necessitam desse amparo, tantos que estão presentes nesta live, como as que não estão, e todos os nossos irmãos que estão com nome nessa listagem. Paulo Duarte Saraiva, Magnólia Salles Lopes, José Cordeiro de Azevedo e família, Maria Miguel Bezerra da Silva, Antônio Rebouças e família, Gleidson Leite e família, Lucas Andrade Cabral, Maria Anita da Rocha, Maria Helenilza Rocha Costa, Alisson Paulinelli Câmara Ferreira, Arthur Miguel Moura Câmara Ferreira, Alissa Farias Paludo, Nara Betânia Ramos Lima do Nascimento, Adriano Geraldo Gonçalves Pereira e família, Enzo Rocha Costa, Tereza Araújo, Sandra Regina Gomes da Silva Costa, João Bosco Bastos Oliveira, Luiz Paulo Temporim, Ismael Teixeira de Lima, Maria do Rosário Freire da Cruz Mota, José Souza Jerônimo da Silva, Arthur Maurício da Silva, José Aquino de Freitas, Maria do Céu Oliveira Bezerra, Paulo César Medeiros, Anilda de Araújo Biuri família, Fausto Diniz, Magno Bezerra, Ioannes de Oliveira Bolfes, Irandi Augusto de Araújo, Francisca Pereira de Araújo, Zildo Pereira da Silva, Clenilson Araújo, Eva Cristina de Oliveira Maués, José Rivaldo Belisário Nogueira, Marcos Antônio Barros Dantas e família, Janilson Eufrásio da Silva e família, Antônio Cleilto Belisário Pinheiro, Dalmária Heitor Miranda de Abreu, Raimundo Ferreira da Silva, Edilene Castro dos Santos, Márcia Cristina e família, Cecília Maria Bezerra Freire Campos, Daniele Carvalho Rocha, Maria Aparecida de Oliveira, Luiz Araquém de Assunção, Renelva Ferreira de Almeida e família, Linaldo da Silva, Núbia Silene, Clarissa Gugel de Macedo, Gabriela de Souza Ferreira, Joyce Yara Rodrigues, Wellington Bezerra da Costa, Genésio Ferreira Moura, Ana Lúcia Cocino da Silva Cunha, Inês de Fátima Fernandes de Medeiros, Joana da Silva Santos, Magazine Francisca de Lima. Que Jesus dê a cada um o lenitivo necessário, que seja para sua melhora, para sua cura, porque quando Deus não cura na matéria, Ele cura no espírito. Cada um recebe aquilo que Deus destinar para cada um. E neste momento, vamos ao nosso exórdio, nossa leitura preparatória para a noite de hoje, do nosso livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier e o autor espiritual Emmanuel. O nosso capítulo é o 111, intitulado Sublime Recomendação. Jesus, porém, não lhes permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grande coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Marcos, capítulo 5, versículo 19. E eu creio, a sublime recordação, Jesus fez essa recomendação. É como quando a gente vai no médico, ele faz uma recomendação e a gente tem que seguir. E quando não se segue, aí dá tudo errado, né? A mesma coisa é quando o nosso mentor espiritual nos dá um segmento e a gente vai por outro lado. É que acontece. Eu acho que a gente não tem que ir pelo nosso livre-arbítrio. Nós temos ele. Muitos vão pelo seu livre-arbítrio, mas a gente tem que ver também o que é melhor para a gente, se é o livre-arbítrio ou é a obediência. Então, é preferível, acho que a obediência, né? Porque nem tudo a gente pode ir atropelando e tudo são sublime recordação. Se a gente vai ao médico espiritual, ele faz uma recomendação. A gente tem que seguir direitinho, né? Então, tudo que Deus faz é bom.
tudo que Jesus nos ensinou foi maravilhoso. Só que agora é que nós estamos entendendo, né? Então, vamos já à recomendação dele, que é a explicação do Emmanuel, ensina muito. O Emmanuel fala: eminentemente é expressiva a palavra de Jesus. Ao endemoniado que recuperara o equilíbrio, ao toque de seu divino amor. Aquele doente que, após a cura, se sentia atormentado de incompreensão, rogava ao Senhor lhe permitisse demorar ao seu lado para gozar-lhe a sublime companhia. É como quando a gente está no lugar que está muito maravilhoso, mas a gente tem que voltar para casa, né? A gente tem que deixar aquele lugar maravilhoso e voltar para casa aos nossos afazeres. Então, é assim que vamos. Jesus, porém, não lhes permite e recomenda-lhe: procure os seus para anunciar-lhes os benefícios recebidos. Quantos discípulos copiam a atitude desse doente que se fazia acompanhar por uma legião de gênios perversos? Olhos abertos à verdade, coração tocado de nova luz, a primeira dificuldade do caminho, pretendem fugir ao mundo, famintos de repouso ao lado do Nazareno, esquecendo-se de que o Mestre trabalha sem cessar. O problema do aprendiz do Cristo não é o de conquistar feriados celestes, mas de atender aos serviços ativos a que foi convocado, em qualquer lugar, situação, idade e tempo. Se recebestes a luz do Senhor, meu amigo, vai servir ao Mestre junto dos teus, dos que se pretendem a tua caminhada. Se não possuís a família direta, possuís a indireta. Se não contas parentela, tens vizinhos e companheiros. Anuncia os benefícios do Salvador, exibindo a própria cura. Quem demonstra a renovação de si mesmo em Cristo, habilita-se a cooperar na renovação espiritual dos outros. Quanto ao bem-estar próprio, serás chamado a ele no momento oportuno. É isso que a gente vive, né? É tão gostoso ficar num lugar que está se sentindo tão bem, mas temos que voltar para casa, mas continuar com o pensamento equilibrado. Então, neste momento, eu vou passar a palavra à minha querida amiga Cel, para que ela faça a nossa oração de abertura. Abra o seu microfone, minha querida. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, né? Eu vou fazer hoje a oração São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo o amor. Onde houver ofensa, que eu levo o perdão. Onde houver discórdia, que eu levo a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu levo a verdade. Onde houver desespero, que eu levo a esperança. Onde houver tristeza, que eu levo a alegria. Onde houver trevas, que eu levo a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor Jesus, receba essa prece, que ela chega até vós em forma de agradecimento, e também vos pedimos
que nos ajude a clarear as nossas mentes e que todos os nossos desafios venham para o nosso bem, para que nós possamos amanhã sermos melhores do que hoje. Assim, Senhor, te agradecemos por mais esse momento. E passa a palavra para Dora. Obrigada, Céu. Que Jesus te cure. E neste momento, eu peço a permissão do nosso Pai, nosso Criador, nosso amado Mestre Jesus, o nosso mentor, doutor Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa, nossa Mãe Maria Santíssima, e toda a espiritualidade e luz que nos acompanha, que nos guia, que nos protege, para passar a palavra ao Senhor Arlindo, para o nosso Evangelho, para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Dê uma desligadinha no seu microfone, minha amada querida. Obrigada. Bem-vindo, senhor Arlindo. Obrigado, Dora. Boa noite a todos. E obrigado à espiritualidade amiga por mais esta oportunidade. Está me ouvindo, Dora? Deu um reveste aí na minha tela aqui, só estão aparecendo nós dois, mas vamos adiante. E o nosso evangelho de hoje, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. E hoje nós vamos ler e comentar os itens 1 e 2, a partir da lição de João, no capítulo 14, versículo 1 e 3. Item 1. Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, ali estejais também. Estas palavras do Mestre foram dirigidas primeiramente, como muito bem já comentou ontem a nossa irmã Margot, aos seus discípulos, porque todos já vivenciavam aquele clima que se avizinhava da sua crucificação. O mestre sabia os tormentos que já havia passado e que passaria por todos estes no final do seu martírio, né? Então, os discípulos, atônitos, sem saber o que fazer, sem saber como ajudar, e o mestre, percebendo aquele clima que se instalara entre todos, lhes chamou e lhes disse estas palavras. Mas, inicialmente, aos seus discípulos, que era aquele com que ele convivia no cotidiano do dia a dia, mas serve para nós até hoje. São palavras sábias de um significado profundo e uma lição permanente para a nossa vida, para os nossos entendimentos, que são leis, são ordens, e são recomendações que ele nos deixou para que nós nos espelhemos no seu exemplo e não percamos o equilíbrio, a paciência, o ânimo diante da dificuldade. Foi bem colocado há pouco no nosso exórdio de hoje, aquele que foi curado por Jesus e que queria permanecer um pouco mais junto dele. Mas por quê? Ele ainda estava em estado de desequilíbrio, ainda não se sentia capaz de seguir as ordens que o mestre lhe passou de ir para a sua casa buscar a sua família. E ele queria mais fortalecimento e mais ambientação
com o mestre para poder se sentir, mas o mestre lhe recomendou e ele assim fez. Por quê? Nós não temos só a nossa família física, nós temos a nossa família constituída diante do matrimônio e que não são, como diz o nosso irmão Juarez, não são nossos, não é minha mulher, meu filho, minha filha, são empréstimos, são dádiva do Criador que nos aproxima de determinadas pessoas para que possamos constituir um lar, uma família e um núcleo da sociedade para progredirmos juntos. E todos aqueles que formam os seus núcleos familiares têm a permissão, a proteção e a orientação para seguir buscando cada vez mais o aprimoramento, o entendimento, o perdão dos erros, das dificuldades e não se deixar abater por qualquer crise que venha atingi-lo ou venha nos atingir. Então, essas palavras aqui nessa lição de João são muito profundas, são muito significativas para que nós, cada vez que tivermos uma dúvida, tivermos num momento de aflição e queiramos nos aliviar, voltemos aqui nesse capítulo. Só essa frase, que vosso coração não se turbe, já é um grande lenitivo para cada um de nós, para que nós possamos ter isso como base para o nosso equilíbrio, para a nossa emoção, para o nosso pensamento e para as nossas ações, né? Então, seguindo aqui, vamos para o nosso item 13, que fala sobre mundo de expiações e de provas. E que nos diz, que vos direi dos mundos de expiação que já não saibais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência num grande número dos seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à reencarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que traz consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados, são indício de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata para aí expiarem suas faltas por um trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz. Esse é o objetivo da humanidade. Todos nós encarnados aqui nesse planeta de prova e expiação, temos essa obrigação, digamos assim, porque se nós somos praticantes, aprendemos muito quando abraçamos a doutrina espírita como farol para as nossas vidas, como meio da gente se modificar, se transformar, se elevar, se aprimorar diante do Pai, diante do nosso Mestre Jesus, diante da espiritualidade. Então, essas recomendações são pertinentes ao progresso de cada um de nós. Lembremos muito bem, quem já leu aquela obra, Os Exilados de Capela, sabem que Capela já foi um planeta de provas e expiações, e para lá eram mandados todos aqueles que ainda
permaneceu naquele estado de incompreensão, de rebeldia, de inércia diante das determinações. Então, quando foi dada a permissão, ou foi, digamos assim, transformado o planeta Terra em planeta habitável, muitos vieram de capela. Hoje, a gente acompanhando algumas palestras dos nossos irmãos, algumas mensagens dos nossos irmãos, como o doutor Bezerra, como Agostinho, como mensagem deixada por Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, por Paulo. Hoje, o planeta mais visado para receber essa categoria de espíritos que ainda estão, digamos assim, indecisos quanto ao progresso que deve aurir, vai ser Quiron, porque, segundo o nosso irmão Geraldo Lemos, de Minas Gerais, ele fala muito nas suas mensagens a respeito da condição de vida nesse planeta. Existe ainda, assim como foi a Terra no seu início, os selvagens, as vidas primitivas, aquele que ainda não tem senão o sentimento de defesa, da sobrevivência, da alimentação e do abrigo. Ainda não despertaram para a busca da inteligência, desenvolver as suas capacidades, aquelas que Deus outorgou a cada um de nós, para que possamos progredir. Então, segundo algumas mensagens do Geraldinho, como ele é tratado por todos que o conhecem, é que muitos de nós ainda atrasados aqui no planeta Terra, quando chegar o momento, segundo as previsões do nosso irmão Chico, 2057, quando passaremos de mundo de expiações para mundo de regeneração. Então, muitos ainda não terão capacidade, ainda não terão atingido aquele nível de conhecimento, de aprendizado, de conduta, de boas práticas, para serem alçados a um planeta mais elevado. Então, esses serão os exilados em Quiron. Mas nós esperemos que todos consigam alcançar o grau de elevação, de aprimoramento, de aprendizado, para que, chegando a esse momento, possam estar aptos a subir mais um degrau na escala dos mundos elevados, para não voltar para um planeta ainda em regeneração, que ainda impera o instinto selvagem. Para nós que temos já um entendimento mais ou menos desenvolvido, de acordo com os estudos, de acordo com as lições que nos foram transmitidas e nos são transmitidas pela espiritualidade amiga, foram transmitidas pelo nosso amado Mestre Jesus, poderemos até ter essa esperança de podermos galgar um degrau mais elevado, para continuarmos a nossa jornada, continuarmos o nosso aprendizado, continuarmos nos aprimorando naquilo que nos transformará em espíritos elevados. Mas, se ainda não atingirmos esse patamar, vamos nos conformar com os desígnios do Criador, com as leis de justiça e caridade, para que a gente possa, se formos degradados para Quiron, né,
ter lá uma permanência muito curta, uma permanência passageira, que logo consigamos nos elevar, nos melhorar para podermos ser alçados a um planeta mais elevado, né? E para complementar nosso evangelho de hoje, na quarta-feira eu comecei aqui no capítulo 1º do livro dos Espíritos, sobre os espíritos, que são a progressão dos espíritos, que é a lição de 114 a 127, que fala sobre todas as necessidades. Há muitos questionamentos que são feitos, que foram feitos pelo nosso codificador, a espiritualidade maior, eliminando as suas dúvidas e nos trazendo um cabedal de conhecimento vastíssimo para que nosso conhecimento, nosso aprendizado seja mais completo. Então, nós vamos aqui a partir da lição 116, que eu consegui ler e comentar duas, né? A pergunta dos espíritos feitas ao nosso codificador. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Essa lição é uma reflexão assim muito importante para nós, que responde a muitas dúvidas que nós possamos ainda nutrir nas nossas mentes a respeito do nosso estado de espírito, da nossa elevação, da nossa compreensão das leis naturais e do nosso progresso. Então, nós sabemos que, mesmo que nós estejamos estacionários, Deus vai nos mover, Ele vai nos conceder os meios para o nosso aprendizado, para a nossa elevação, para o nosso aprimoramento e podermos ser galgados a um degrau mais elevado. E nessa comparação que Deus não pode, e nenhum pai misericordioso pode banir os seus filhos. Dizer, nós somos pais, temos nossos filhos, e hoje nós sabemos que a sociedade vive uma turbulência, pai contra filho, filho contra pai, e por aí vai. Mas nenhum pai de bom senso, de bom coração, vai expulsar um filho só porque ele lhe desobedeceu em alguns momentos. Ele deve refletir, ele deve analisar e buscar, através da compreensão, do amor, da caridade, do sentimento de benevolência, tentar transformar a mente, os atos e o coração daquele filho, mas não o abandonar. Nós sabemos que isso não é tão fácil assim, e eu não gostaria nem de citar, mas do meu primeiro casamento eu tive 3 filhos, 2 homens e uma mulher. E agora, pelo Natal, eu fui para São Paulo visitá-los, passar o Natal com a família, a minha nova família, meu sogro.
e meus cunhados e sobrinhos, e busquei contato com meus filhos e com alguns netos, necessariamente. E, para minha surpresa, a minha filha disse que não tinha tempo para me receber, para encontrar comigo, porque no dia que eu falei com ela, isso no dia 22, ela disse: olha, hoje nós estamos numa comemoração, temos um almoço de confraternização, não posso. Amanhã eu tenho que trabalhar, que era segunda-feira, já antevéspera do Natal. Então eu simplesmente falei: eu respeito sua opinião, Deus te abençoe. O filho dela formou-se em medicina agora em dezembro, eu a parabenizei pela formatura do filho e desejei a todos um feliz Natal, um feliz Ano Novo. Mas isso não deixa de chocar a gente, mas eu mantenho o equilíbrio, tentei compreender o seu ponto de vista, e como eu continuo mantendo o relacionamento à distância, mandando mensagem de bom dia, de boa noite, essa é a minha rotina. Mas a gente não deixa de guardar dentro de nós aquele sentimento assim de repulsa, talvez. Agora, não sabemos a razão. Cada um está entregue nas mãos de Deus para discernir o que é mais justo e o que nós devemos passar. Quem sabe eu estou resgatando, eu estou encarando desse ponto de vista. São resgates. Eles estão sendo instrumento para o meu aprimoramento, para o meu elevação, para a minha elevação, para a minha compreensão e o meu progresso. Agora, se eu me entregar à mágoa, ao ódio, ao rancor, aí eu coloco tudo fora daquilo que o mestre nos ensinou. É sempre por esse caminho, né? Vamos para a lição seguinte. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição, certamente. Quer dizer, cabe a nós buscarmos os meios de nos elevar, de nos aprimorar e de nos elevar para um mundo mais elevado, né? Eles alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se institui mais depressa do que outra recalcitrante. Quem é professor, quem é educador, sabe dessa situação, que nem todos aqueles entezinhos pequenos, vacilantes, coraçãozinhos dóceis, né, são fáceis de se conduzir. Então, sabemos que aqueles que se dedicam ao aprendizado, obedecem tudo o que lhes é ensinado, cumpre as suas obrigações, faz as suas lições, esses terão um progresso mais rapidamente. Não é um exemplo, tenho para mim que não é um exemplo só para as crianças, são para os adultos também. Quando nós estamos passamos por todas as fases e estamos no curso superior, também é o mesmo caminho. Nós recebemos as tarefas, as lições, aí já num grau mais elevado, mas se nós não nos dedicarmos aos estudos, ao aprendizado, respeitarmos os nossos mestres, nós não vamos conseguir passar nas provas de final do ano, nem chegar ao final do nosso curso
pretendido, frequentado, se nós não nos transformarmos, se nós não nos entregarmos às tarefas que nos são impostas. Né? Pode os espíritos degenerar? Não. À medida que avança, compreende que os distanciavam da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrógrada. Quer dizer, chega, mesmo que o espírito se inclua num grupo de estacionários, fala, não, isso não é para mim, não pode, mas ele não volta atrás, ele conserva todo aquele aprendizado que ele recebeu, todas aquelas lições que lhe foram ministradas, para que ele possa um dia se arrepender da sua decisão mal administrada, de uma decisão mal tomada, né, que atrasou a sua carreira, atrasou o seu progresso, atrasou a sua elevação moral, profissional, quem sabe, e principalmente espiritual. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que ele cumpre sofrer para chegar à primeira ordem? Observemos aqui a profundidade desta pergunta. É a lição 119. A nossa pretensão é chegar a espírito de primeira ordem. Na quinta-feira, o nosso irmão Alcio comentou bastante sobre as ordens espirituais e nos deu o entendimento, nos mostrou o que são os espíritos de cada ordem, da mais inferior à superior. E quanto degrau temos que galgar, e quanto temos que trabalhar, quanto temos que estudar, quanto temos que ouvir aqueles que estão acima de nós, nos trazendo conhecimento, nos trazendo as orientações, nos trazendo as informações para o nosso cabedal de conhecimento, de aprendizado e de progresso. Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento? Essa resposta aqui é bastante ampla em relação às demais. Sem a luta, precisamos da nossa luta, do nosso dia a dia, do nosso esforço pessoal para chegarmos aonde pretendemos. Né? Demais, a igualdade entre eles existe, é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Pois que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general? Porque todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Porque todos os colegiais não são mestres? Ora, entre a vida social e a espiritual, há esta diferença, enquanto a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus. A segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Correto,
Nós todos temos oportunidade. Quem fez o serviço militar sabe que o interesse é chegar o mais rápido possível à graduação, para poder ser, digamos assim, um pouquinho mais respeitado. Não que a gente seja, eu fui militar em 2 fardas e cumpri minha missão, nunca me considerei desrespeitado, mas aquele sentimento de que a gente tem que prestar continência, ficar em posição de sentido na presença de um superior, muitos se constrangem com essas atitudes, mas são funções que tem que cumprir dentro da caserna para ter a sua vida menos atribulada. Porque quando a gente sai do cumprimento das normas, das leis, das regras, se entrega à indisciplina, nós vamos pagar as consequências. E precisamos ter a responsabilidade de saber respeitar, dar a cada um o seu devido valor e nos colocar em nosso devido lugar. O tempo urgiu, como diz nossa irmã Glaci, e vamos agora serenar os nossos pensamentos, as nossas mentes, os nossos corações, mentalizar o nosso Pai Maior, a espiritualidade amiga e agradecer por mais esta oportunidade de estarmos juntos, trabalhando, orando, vibrando pelo bem-estar dos nossos semelhantes. Deus de infinita bondade e amor, Mestre Jesus, Mestre, irmão e amigo de todas as horas, Virgem Mãe Santíssima, nossa Mãe e Tutora Maria de Nazaré, e toda a espiritualidade amiga, todos os mentores espirituais, Agostinho de Hipona, mentor espiritual do Rio Grande do Norte, Dr. Humberto de Campos, mentor espiritual do Evangelho no Lar, Martim de Arruda, mentor espiritual da doutrina espírita, e o Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual da nossa casa, responsável pela evangelização e o estudo sistematizado, e toda a sua equipe de trabalhadores, médicos e enfermeiros, responsáveis pelo bálsamo reparador e a cura dos males físicos, mentais e espirituais de toda a humanidade. Nosso amado irmão Ismael, mentor espiritual do Brasil, e a toda a sua equipe de trabalhadores da Seara de Jesus, e aos nossos antepassados, anjos de guarda e espíritos protetores. Vos agradecemos por todas as dádivas, proteção e fortalecimento. E rogamos, Senhor, que todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que participaram, estiveram presentes nesse evangelho da noite de hoje, sejam visitados, levados pela espiritualidade maior ao estágio de equilíbrio, de paz e compreensão, para que possamos cada vez mais estarmos diante de Ti, expurgidos de qualquer sentimento de culpa, de mágoa ou de ressentimento, Senhor. Que assim seja, Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que vosso é o reino, o poder e a glória, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, Senhor. Passa a palavra a você, Dora.
Muito obrigada, senhor Arlindo. Nesse momento,